Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida de todos nós. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. E eu quero começar pedindo, então, que baixem suas frontes, eleve os pensamentos ao Senhor e peça para Ele que a sua graça, seu poder, seu Santo Espírito possa estar presente e que a palavra venha não só de encontro às nossas necessidades, mas ela venha ser dita aquilo que o Senhor quer que você ouça, quer que eu ouça. Amém? Querido Deus, eterno Pai, louvamos-te, Senhor, mais uma vez. Queremos, ó Pai, agradecer, Senhor, pela tua bondade e misericórdia sobre nossas vidas, ó Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que nesse momento, ó Pai, o Senhor possa estar derramando do teu poder e graça sobre este local e que possamos, ó Pai, sermos usados, ó Senhor, pelo Senhor, para que a tua palavra seja dita, para que haja mudanças de vida, para que haja, Senhor, transformação e que possamos, ó Pai amado, sairmos daqui melhores do que entramos, ó Senhor, porque certamente o Senhor tem algo para nos dizer, o Senhor tem algo para transformar e mudar em nossas vidas, a começar na minha, ó Pai. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Então, abram as suas Bíblias lá em João. O capítulo é o capítulo 3. João 3. Nós vamos ler os versículos de 16 a 18. João 3, 16 a 18. Essa vai ser uma introdução àquilo que nós estaremos, então, trabalhando e tratando nesta noite. João 3,16, bastante conhecido, todo crente sabe isso, de cor e salteado, né? Então, 3,16 diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17, porque Deus enviou o seu Filho amado, ou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Podeis assentar. Pois bem, João 3, todo o seu capítulo, é uma passagem extraordinária nos evangelhos, no qual Jesus Cristo, né, se apresenta para uma outra pessoa que não os 12, de fato, como sendo filho de Deus. E ele faz isso para um homem de grande importância dentro de Israel. O nome dele é Nicodemos, um mestre, um dos principais, né, da sinagoga, fazia parte do sinédrio. Nicodemos, ele era um homem que com certeza já há algum tempo já estava vendo o que Jesus estava fazendo, falando, vendo seus milagres e ouvindo a sua pregação. Só que ele, um homem importante que fazia parte do sinédrio, uma espécie de senador ele era, ele temia e tinha receio de se ver, né, ser visto com Jesus Cristo. E aí ele procura o Senhor Jesus Cristo às escondidas à noite. Então, o capítulo 3, a primeira parte vai falar sobre toda essa conversa que Jesus Cristo teve com Nicodemos. Nicodemos, então, procura o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, então, passa para ele um plano da salvação. Jesus já foi, né, direto e fala para ele: olha, Nicodemos,
para você conhecer o reino de Deus, você precisa nascer novamente, nascer de novo. Um homem letrado, doutor, mestre, né, com alguns receios, né, duvidoso, havia ainda alguma dúvida, né, no seu coração, certamente, ele procura Jesus Cristo porque ele quer saber a verdade, né? E aí ele então, falando com Jesus Cristo, e ele diz: olha, Senhor, eu vim aqui porque eu vi que os sinais que você faz, né, só pode ser de Deus. Eu reconheço que o Senhor é mestre. Olha só, ele então já vai também dizendo: olha, eu reconheço que o Senhor é mestre. Eu reconheço que você é usado por Deus, porque tais coisas não é um homem comum, não era qualquer um que iria fazer. Mas quando Jesus Cristo fala que ele tinha que nascer de novo, isso deu um nó na cabeça dele, com certeza. Um ser racional, um homem inteligente, ele fala assim: como que eu vou fazer isso? Como é possível isso acontecer? Jesus Cristo, então, fica prestando atenção no que ele diz, e ele foi até um pouco sarcástico. Quando a gente olha com certo cuidado, no entrelinhas, a gente vê que ele fala assim: como que eu vou fazer isso? Olha só o que diz lá no versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí lá no versículo mais abaixo diz assim, Nicodemos: então, né, como isso vai acontecer? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Eu, um homem velho? Soou com um certo, né, sarcasmo, com um certo desdém, né, por parte de Nicodemos, essa fala dele. E Jesus, com certeza, ele entendeu, né? Jesus então vai e explica para ele que se ele não compreende aquilo que ele está falando com uma linguagem de homens, usando exemplos humanos ou filosóficos, como é que ele iria entender as coisas espirituais? Se ele não entendeu que ele deveria nascer de novo, né? E que não teria como voltar, é óbvio, para o ventre da sua mãe, ele sendo um homem velho. Então, Jesus explica para ele tudo isso. E aí Nicodemos, quando demonstra esse certo sarcasmo, né, Jesus lhe dá uma resposta à altura. Novamente o Senhor continua falando com ele, com Nicodemos, e de novo o Senhor demonstra, ou Nicodemos demonstra a sua difícil compreensão de crer em Jesus Cristo, de crer em tudo daquilo que ele estava ouvindo. É quando o Senhor Jesus Cristo parece que dá uma tocadinha no ego dele e diz assim para ele. Deixa eu achar aqui o versículo, irmão. João 3:11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos, o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, não cresces, como crereis e vos falar das celestiais? E anteriormente ele diz assim: você é mestre e não está entendendo o que eu estou falando? Né? Tipo assim, você é estudado mesmo? Você conhece a palavra? Lembrando, o homem formado nas leis mosaicas, um homem mestre, doutor, fariseu, né? Quando é assim colocado para ele essa palavra de que, você não está entendendo o que eu estou falando? Você não é estudado? Você não é, né, se fosse hoje, você não é um teólogo? Né? E eu não sou teólogo, irmãos. Temos pessoas que são formadas em teologia, são homens de Deus que o Senhor levou eles para os bancos escolares, na faculdade, para estudar, mas nós temos certeza que tem muitas pessoas, homens e mulheres de Deus, que ocupam os púlpitos e que são pessoas
usadíssimas pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Nessa igreja não é diferente. Jesus então continua explicando para Nicodemos o plano da salvação. E mais, o próprio Senhor Jesus Cristo vai falar e deixar claro quem era ele próprio. Tá? João 3, de 13 e 14, olha só o que diz. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus Cristo se apresenta claramente para ele, não ter sombra de dúvida que ele era o Cristo, o Messias, e ele diz, olha, o que estou falando, eu tenho conhecimento, o meu Pai me enviou, e mais, eu vou ter que morrer, eu vou ter que ser levantado em um madeiro, eu vou ter que ser crucificado, para que todos que possam olhar para mim, para que todos que possam me reconhecer como Senhor e Salvador, não pereça. Assim como aqueles que estavam lá no deserto, tiveram que olhar para a serpente que foi colocada no madeiro. O Senhor Jesus deixa claro para Nicodemos quem ele era. E isso era importante, porque ele sabia quem era Nicodemos e a importância que Nicodemos teria até mesmo para o seu ministério, que a gente vai saber daqui a pouco. Então, ele fala para Nicodemos que ele iria morrer, né? Está lá no versículo 15, e que todo aquele que nele crê, nele, em Jesus, não iria perecer. E a reunião, essa reunião da calada da noite, né? Na qual Nicodemos ele procura o Senhor Jesus Cristo, certamente ela termina de uma forma assim bastante interessante, né? A reunião termina com Jesus dizendo para ele o seguinte, 3:21, mas quem pratica a verdade vem para a luz. Parte A do versículo. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Nicodemos estava buscando conhecer a verdade. E o Senhor Jesus Cristo coloca isso para ele. Quem procura a verdade, ou quem pratica a verdade, vem para a luz. E quem é a luz? Quem é a luz do mundo? Jesus Cristo. Né? Pois bem, Nicodemos então, com certeza voltou para casa com a cabeça cheia. Nicodemos voltou com a cabeça fervendo a mil, por ter escutado tudo aquilo que o Senhor tinha explicado para ele, de que ele era o Filho do homem, que ele veio para morrer, porque a salvação estava nele, mas ele tinha que nascer de novo. E ele tinha que nascer da água e do Espírito. Ó. Semana passada, tivemos, né, o nosso batismo. 3 dos nossos irmãos se batizaram e nasceram nas águas. E foram selados com o Espírito Santo. E agora precisam, né? Agora eles precisam buscar mais de Deus, se encher mais do Espírito Santo de Deus. Irmãos, daqui a pouco a gente vai ver novamente. Eu sempre gosto de falar, tem pessoas que não levam o batismo a sério até hoje na igreja. Tem pessoas que não sabem a importância do batismo. E está aí, ó, calcitrando, está mancando, está tendo dificuldades, porque não conhece a palavra. Você sabia que Jesus Cristo batizou pessoas nas águas? Tem gente que não sabe que Jesus Cristo batizou pessoas nas águas, pastor. Não sabe. Nesse mesmo João, capítulo 3, a segunda parte, vai falar sobre isso. Mas tem crente velho dentro da igreja que não sabe que Jesus Cristo também. Já pensou que maravilha, que coisa extraordinária você ser batizado por Jesus Cristo? Nicodemos, ele deixou passar essa oportunidade. Ele deixou passar essa oportunidade. E quantos outros deixaram passar essa oportunidade? Aí Nicodemos volta para casa com a cabeça cheia.
tá? Nicodemos, irmãos, é um homem importantíssimo dentro desse processo aqui do ministério de Jesus Cristo. Ele vai ser citado outras vezes, não só em João, né? Aliás, não só aqui no capítulo 3, mas em outros capítulos. Olha só, Nicodemos então voltou com a cabeça fervendo, aquela conversa mudou sua vida, e mudou de fato. E ele aparece novamente lá em João 7. Abre sua Bíblia lá, mais adiante, João 7. O versículo é o 50. Olha só quando é que aparece Nicodemos aqui de novo. Nicodemos, uma pessoa que estava se escondendo, procurando Jesus, né, na calada da noite, tinha medo, tinha receio de ser visto, certamente, por outros do sinédrio com ele, mas chega um momento em que nós temos que dar a cara para bater. Nós temos que nos apresentar, nós temos que tomar uma posição. Mesmo que seja uma meia posição nesse momento, tá? Eu ainda vejo como uma meia tomada de decisão. Olha só, Nicodemos, que era um deles, fariseus, o que, 7h50, tá? De noite fora ter com Jesus, disse-lhes, porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam os fariseus para ele, para Nicodemos, e disseram-lhe, és tu também Galileu? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Irmãos, eles estavam falando de Jesus Cristo. Eles queriam pegar Jesus Cristo, prender, bater, matar, né? E o pessoal lá deixa Jesus, né? Jesus se desvencilha dele e depois eles são inquiridos por que isso aconteceu. E aqui é Nicodemos que está falando, né? Nicodemos, ele conhece a verdade. Ele é uma pessoa que tinha uma posição e podia falar. Só que aí ele é esculhambado, olha só. Ele é chamado de Galileu. Irmãos, Galileu, ou a Galileia, era um dos piores, se não fosse o pior lugar que existia. Era um lugar muito pobre, de gente pobre, miserável. E aí, Nicodemos, um homem rico, de posses, doutor, mestre, né, senador, ele é chamado de Galileu. Mas ele começou a se expor, ele começou a se incomodar com a perseguição que faziam com o Senhor Jesus Cristo. Um outro momento em que Nicodemos também aparece é lá em João 19. Abram, por favor. João 19. O versículo 38. Nicodemos, ele não quer mais se esconder. E aqui junto com ele surge uma outra figura importante, também homem rico, fariseu, fazia parte do sinédrio. O nome dele é José de Arimateia. José de Arimateia, irmãos, ele comprou um sepulcro para ele. Ele tinha um sepulcro novo lá, no jeito, né? Só que Jesus Cristo é crucificado. E Nicodemos, que também era um discípulo que vivia, né, agente secreto. Sabe os crentes agente secreto? Tem um monte. Existe um monte de pessoas que é crente agente secreto. Na empresa, no trabalho, né, no trabalho, na escola. Existe um monte. E que você só descobre às vezes quando vem na igreja que ele é crente. Mas ele está em todos os lugares. Ele está nas baladinhas, está no churrasco, está nas festas juninas. É verdade. Tem um monte de crente de festa junina. Tem um monte de crente que vai para bailão de empresa e acha que é normal. O nosso irmão aqui, José de Arimateia, ele cansou de ficar nas sombras.
ele vai diante de Pôncio Pilatos, ele tinha referência para isso. Ele pede o corpo de Jesus Cristo. Ele pega o corpo de Jesus Cristo e junto com ele também aparece Nicodemos, de novo. Nicodemos vai gastar uma grana alta nesse momento também. José de Arimateia dá o seu sepulcro para que ele fosse enterrado, né? Fosse guardado lá. E e o Nicodemos, ele vai comprar em torno de 35 a 40 litros, né, de bálsamo, de mirra, né, e são então os materiais propícios para a purificação do corpo, né, e tinham que fazer isso rápido, comprar o linho. Então foram eles dois que fizeram isso. Então, olha a importância de Nicodemos, olha a importância de José de Arimateia dentro desse contexto. Então eles pedem o corpo a Pilatos, eles põem Jesus Cristo no sepulcro, eles preparam o corpo. Judeus tocando em corpo de morto. Olha só o que eles fizeram. Olha ao ponto que esses homens, né, puderam então chegar, pegar o corpo de Jesus Cristo, ungí-lo com os ungüentos, com os óleos, com todo aquele material, enrolá-lo em linho e levá-lo para o sepulcro. Aí vem aquela questão: como é que esses homens passaram a serem vistos pelos seus companheiros fariseus, pelos judeus? Tá? E aí a gente tem que trazer alguma coisa prática de tudo isso aqui que aconteceu, né? Porque eu usei como pretexto dois, né, versículos, do 16 ao 18, 3 versículos, para poder falar sobre o Nicodemos, quem era Nicodemos, né, para falar de José de Arimateia. Mas para a nossa vida prática a gente precisa ver algumas coisas também. Tá? Só para tirar a dúvida de alguns que Jesus Cristo batizou, né, nas águas, ele não só se deixou batizar, mas ele também se batizou. Ele batizou, né? Lá no versículo 21 em diante, do capítulo 3, a gente vai ter um outro momento desse capítulo 3, uma coisa extraordinária. A gente vai descobrir uma coisa que a gente vê isso acontecer, infelizmente, ainda hoje. Pessoas que não são contentes com o sucesso do outro. Né? Está lá Jesus Cristo batizando, né, pessoas junto com os seus discípulos. E daqui a pouco chega a notícia para o João Batista de que ele estava fazendo isso. E olha o que diz lá. Ó. Depois disso, depois de ter, né, saído das garras daqueles que o queriam caçar, depois de ter conversado com o José de Arimateia, depois disso Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com ele e batizava. Olha só, vou repetir. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Tá? Jesus Cristo batizava, e mais, começou a fazer, né, causar ciúmes. Os discípulos de João Batista tinham ciúme de Jesus Cristo e dos seus discípulos, porque estavam batizando como João, só que tinha um porém. Agora tinha muito mais seguidores com Jesus Cristo do que com João Batista. E aí João Batista, como um homem sábio, com a palavra correta, um homem fiel a Deus, de visão espiritual, ele fala: escuta, desde o começo eu estou falando que eu não sou o Cristo. Eu tinha que vir na frente dele para anunciá-lo.
Ele é que é o homem. Quebrou as pernas deles. Morreu a conversa ali. Irmãos, nós precisamos ter palavras sábias quando alguém vem falar bobagem para a gente. Tá bom? Mas voltando para Nicodemos, né? E a história dele lá, e eu já estou terminando. O que tem de prático que nós podemos, então, trazer para a nossa vida? E é uma coisa óbvia, né? Que eu deixei claro. Nicodemos era um homem que queria estar com Jesus às escondidas. Assim como José de Arimateia, agente secreto. Tinha medo de, né, se declarar. Tinha medo de fazer, fazer a obra. Então, como esses dois, espero que, assim como eu, nós possamos, então, aprendermos algumas coisas importantes. Temos que ser e aprender a sermos servos corajosos em algum momento. Querido, se você anda no secreto aí, e só é crente na igreja, uma hora você vai ter que tomar uma decisão. Ser corajoso. Seja corajoso. Né? Tome uma posição. Faça o que é certo. Mesmo que seja difícil e que custe caro. Não custou barato para Nicodemos, ou até mesmo para José de Arimateia, tomar uma posição. Né? O preço, pessoal, preço, irmãos, não é financeiro, como muitas vezes a gente pensa. Pode ser financeiro também. Às vezes, olha só, eu tive que preencher um currículo lá para a empresa perguntou para mim, você tem algum problema de trabalhar em um ambiente cristão, em um ambiente de conceitos tradicionais? Olha o que a empresa perguntou. Certamente deve ser alguma empresa de, não sei, cristão, qual que é a vertente também não sei. Mas, e se fosse o contrário? E se fosse o contrário? E se não fosse de um ambiente cristão? Como que nós, que somos servos de Deus, devemos agir? Perdendo o emprego. Vai te custar, vai ser um preço. Você vai perder o emprego. Porque eu perderia. Tá? Então, o preço não é somente financeiro. Né? Às vezes, quando a gente declara algumas coisas nos locais onde a gente trabalha, nós passamos a ser perseguidos. E eu fui perseguido. Eu sei do que eu estou falando. E fui bastante perseguido. E olha só, eu nunca me apresentei como um pastor, onde eu trabalhei. Nunca. Né? Mas, em determinado momento, você fala algumas coisas e alguém fala assim, professor, você é crente? E aí, por cargas, né, situações, alguém fala assim, o professor é pastor. Eu já tive aqui vários alunos que vieram, né? Ou, né, tem as meninas, por exemplo, do Roberto, que estudam aqui, não sei, nunca se elas falaram alguma coisa se eu era pastor. Nunca perguntei, tá? Mas eu tenho alunos que já veio aqui em alguns momentos, e isso daí, espalha que nem racilo de pólvora, né? O professor Paulo é pastor, né? Outro dia, uma vez quiseram me dar salário, perguntar quanto eu ganhava, né? O professor tem um carro, tal, ele é pastor. Tem um preço a se pagar, irmãos. Sempre tem um preço a se pagar. Então, muitos, infelizmente, como Nicodemos, ainda buscam, né, servir ao Senhor às escondidas ou falar com Ele, né, às escondidas. Não mostrar para o mundo quem de fato é. Voltando então à questão do batismo, né? Irmãos, se Jesus Cristo se batizou
Se Jesus Cristo batizava, por que que você nega isso? Por que que você foge disso? Toma uma decisão corajosa. Você é amado. Você é amada. Deus quer fazer muito mais com você. Então, muitos como Nicodemos, que buscam a verdade, que encontra em Jesus a salvação, que reconhece Ele como Filho de Deus e Salvador, o fazem de longe. Como José de Arimateia. Ele era discípulo, de longe. Ele aparece para valer agora, na hora do sepultamento. Outros querem viver nos dois mundos, e aí é o pior, né? Tem uns que ficam ali quietinho, mas tem outros que estão dentro da igreja e estão com os dois pés, um lá e outro cá. Piorou. Né? Piorou. Então, fique atento, não dá. E assim, o meu desejo, irmãos, é que alguém aqui que ouve, né? Seja aqui, ou seja, se estiver sendo transmitido, eu acho que não está. E se está vivendo essa situação, seja corajoso. Decida servir apenas o Senhor. Decida a servir apenas a Jesus Cristo. Amém? Eu fiquei preocupado com esse amém que saiu aí meio. Né? Amém? Não se constranja, não. A ideia não era essa. A ideia era mostrar a vida de um homem, ou de dois homens, né, que seguiam o Senhor Jesus Cristo de longe. Dois homens que pagaram um preço. Duas pessoas que eram, né, autoridades no meio do seu povo. E que assumiram o risco. Em determinado momento, eles vão assumir um risco. Tá? Quero crer eu que tanto Nicodemos quanto José de Arimateia tenha sido uma daquelas poucas testemunhas que esteve presente na assunção de Jesus Cristo, né? Mais ou menos uns 500, porque a partir de tudo que aconteceu, né, na vida desses homens, após o sepultamento dele, eu creio que eles tenham tido uma vida totalmente transformada, e eu quero que, né, todos nós possamos ter também as nossas vidas transformadas pela ação salvadora do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, que possamos buscar a presença de Deus, né? Que possamos querer servir a Jesus Cristo, mas de fato, sem ter medo de sofrer o dano. Hoje eu estive em um velório, e eu e minha esposa falando lá com os filhos do defunto. 91 anos esse homem. Eu nunca o conheci pessoalmente, só fui conhecer hoje. Mas eu já conheci a sua história lá de Mauá. Lá de Mauá, aqui nos encontramos aqui, as famílias se encontraram aqui. 91 anos. E aí nós, conversando lá, eu fui tesoureiro no passado da Igreja Batista, que ele ajudou o meu sogro e outros irmãos a criarem aquela igreja, filha da primeira de Mauá. Aí esse homem, com 91 anos, ele ajudou a fundar a Igreja Primeira Batista de Mauá, a do Jardim Anchieta, a de uma outra igreja lá em Ribeirão Pires. Ele é um dos poucos homens que ainda restam com esse perfil, sobretudo nas grandes cidades. Não digo até nos rincões, porque ainda tem muita gente, mas é o tipo de crente que, no passado, quando nós íamos para uma igreja, nós criávamos a igreja, a gente comprava o tijolo, a gente arrastava o tijolo, a gente cavava o alicerce, a gente buscava areia, a gente mexia o cimento, nós erguíamos e fazíamos a igreja. Hoje nós temos uma felicidade tão grande de podermos, né, termos condições financeiras e de repente comprarmos material, contratarmos um pedreiro, uma empresa e fazer a igreja. E aí a gente só entra para dentro dela, ó, que maravilha. E aí nós estávamos falando, irmãos, eu comentei com quem? Acho que com o irmão Manuel. Eu andava cerca de 5 a 6 quilômetros da minha casa para a igreja. Eu fazia parte,
Isso eu sendo jovem, adolescente, né? Passando por essa fase. Eu ia para a escola bíblica dominical de manhã, e quando tinha culto administrativo, aquele negócio se estendia até, né, tarde. Às 3h30, 4 horas, tinha que ir para a igreja para ensaiar. Ensaio, tá, pessoal? Ensaio. Louvor sem ensaio não existe. Fique atento a isso. Tá? Ensaio. 4 horas da tarde, nós íamos lá para a igreja, tinha que ensaiar. Se eu tivesse escalado no louvor, tinha que estar lá. Então, muitas vezes, não dava. Tinha ensaio de sábado. Eu fazia parte de uma banda. E a gente tinha que ensaiar no sábado. Se fôssemos escalados para o domingo, não podíamos sair da igreja, tínhamos que estar lá. Para nós sairmos da igreja, nós tínhamos que pedir autorização para o pastor e dizer para qual igreja que nós íamos, para ver se ele autorizava nós irmos. Era assim. Então, escola bíblica dominical, faziam parte da sala dos jovens. E aí, hoje, nós chamamos isso, sabe do quê? Ativismo. O crente não quer mais vir para a igreja fazer parte dos departamentos, porque fala assim, estou muito cansado, muita coisa. Né? Outro dia até comentei, acho que foi com a Val, Val, menos, Val. Não, Val, mais. É mais para Deus mesmo, sabe? Porque no passado nós fazíamos tudo isso, a gente andava. Hoje a gente vem de carro. Quem não vem de carro aqui para a igreja? Ó. Tinha que pegar ônibus, vir de carro, a pé. Era assim, sabe? E hoje, somos aí, queremos ser, muitas vezes, agente secreto. Então, irmãos, eu estava nesse velório e estava falando sobre aquele homem. Ele tem um histórico. Eu não conhecia ele pessoalmente, mas eu conhecia a sua história. E eu falando para sua filha, eu falei assim, ó, seu pai foi um homem extraordinário, implantador de igrejas, criou igrejas, fundou igreja, ele e outros, tá? E hoje aparecem muitos aí dizendo assim, eu sou apóstolo. Apóstolo de quê? Quantas igrejas você fundou? Vamos ficar só de pé um minutinho, irmãos. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor. Eu quero, Senhor, louvar o teu nome e bendizer, Senhor, porque o Senhor tem aqui escolhido homens e mulheres, ó Pai, que pagam o preço, que põem a mão no arado, que não olham para trás, ó Pai, e que estão dispostos ao Senhor a trabalhar na tua casa e na tua obra. Ó Pai amado, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a derrubar todas as barreiras que nos impedem, ó Pai, de te servirmos verdadeiramente como o Senhor merece. Somos falhos, ó Senhor, todos nós. Somos pecadores, ó Senhor, todos nós. Precisamos da tua graça e misericórdia, ó Pai. Que o Senhor, que o teu Santo Espírito venha operar em nossas vidas, em nossos corações. Que possamos, ó Pai, assim como o Nicodemos teve, o desejo e o anseio, ó Pai, de buscar a verdade. Mas também que possamos ser também como ele, em que, em determinado momento, Senhor, tomamos a decisão certa de estarmos fazendo a coisa certa. Te servir, ó Pai, te seguir. Ó Deus, derrama, Senhor, da tua unção sobre o teu povo que aqui está. E que possamos, ó Pai, termos uma semana maravilhosa. Diferente, ó Pai, melhor do que a que passou. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Podeis assentar, irmãos. Não estou despedindo ainda, porque ainda nós temos